Uma boa noite, então, a todos, paz e bem. Muito bom estarmos reunidos novamente para esse nosso segundo encontro. Nós vamos começar o nosso encontro rezando a oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Hoje, então, nós vamos nos dedicar ao estudo do primeiro capítulo. Nós todos tenham lido anteriormente, que isso ajuda muito a desenvolver, né, o encontro, a gente poder ter, de fato, já um conhecimento prévio do conteúdo. O capítulo primeiro da Laudato Si, ele está dentro daquela metodologia do ver, julgar e agir. É assim que o Papa vai escrever essa encíclica, usando essa metodologia. O capítulo 1 é o ver, né? O Papa fala o que está acontecendo na nossa casa comum. Então, nós vamos ver a realidade. Então, hoje, o nosso estudo é apenas um olhar, né? Nós, hoje, ainda não vamos debater muito alternativas, saídas, porque isso vem mais adiante no estudo, né? Às vezes a gente fica ansioso para achar uma saída para tudo isso que a gente está vendo. Então, hoje é mais uma partilha mesmo do nosso olhar, do que a gente tem percebido na nossa casa comum. O que está acontecendo na nossa casa comum? Isso é muito importante, né? Esse processo de conscientização, de a gente tomar consciência do que se passa ao nosso redor. Então, por isso, o Papa propõe, nesse primeiro capítulo, um olhar sobre a realidade da nossa casa comum. E, como vocês devem ter visto, o Papa ele vai dividir esse capítulo em 6 partes, né? É bem didático, ajuda muito a gente a pensar essas 6 realidades que ele coloca e que, ao meu ver, são muito urgentes, né? E, com certeza, outros pontos poderiam aparecer aí ao final nós vamos abrir, então, a conversa para a gente poder acrescentar mais alguns pontos que a gente vê o que está acontecendo na nossa casa comum, né? Nós vamos fazer como no último encontro, a primeira parte eu vou fazer uma exposição novamente do tema, né? Porque às vezes alguém não leu, alguém ainda não se inteirou muito desse capítulo, e também para a gente fazer memória do que o Papa fala. E aí, logo a seguir, nós temos então as perguntas que são sugeridas aí, são 4 perguntas hoje, que vão nos ajudar a fazer um debate, a gente conversar. Aí, então, no momento da nossa conversa, aqueles que forem falar vão levantando a mão e a gente vai conduzindo, então, a reflexão a partir da participação de todos, né? Então, no segundo momento, a gente abre, então, para a participação daqueles que quiserem falar, né? Aí o Cássius, que é o nosso secretário para esse momento aí, de conduzir as mãos levantadas, né? O Clécius. Desculpa. O capítulo 1º, então, o que está acontecendo à nossa casa comum? O Papa, então, fala de 6 questões muito sérias. A primeira dela é a poluição e as mudanças climáticas, né? A gente aqui, antes
de começar o encontro, nós estávamos conversando aqui, a maioria das pessoas comentando sobre as altas temperaturas, né? O calor hoje, como está na maioria dos lugares. Então, essa questão das mudanças climáticas, ela parece muito forte aí nesse primeiro ponto da Laudato Si. O Papa, então, ele vai falar dessa realidade que, de fato, vem assustando muita gente, que são as mudanças climáticas. A Laudato Si foi escrita em 2015, então nós temos 9 anos, né, que se passaram. No ano passado, o Papa escreveu a Laudato Deum, que seria como se fosse um complemento para a Laudato Si, e onde ele vai se dedicar exclusivamente mesmo a essa temática das mudanças climáticas, que ele vai perceber nesses 8 anos, né, que separam os dois documentos, como que a crise se agravou depois de 2015 até hoje, como se agravou a questão das mudanças climáticas, e ele vai falar, então, da pouca reação, que é um dos pontos que vai tratar também nesse primeiro capítulo, né? E aí, então, ele fala da poluição, né, que é um grande problema que a gente está vivendo, né? E muitos tipos de poluição que afetam diariamente a vida das pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres. E a tecnologia não é a única solução para resolver o problema, ele vai reforçar isso, né? Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis e altamente tóxicos e radioativos. A nossa casa, a Terra, parece transbordar, transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Então, a gente vai vendo como que isso é sério. Existem, no YouTube, a gente encontra lá, algo que me impactou muito, eu acho que na semana passada eu até falava disso, sobre as imensas ilhas de plástico do Pacífico, né? Como que o lixo está tomando conta do nosso país, né? E vai invadindo, de fato, as nossas cidades, e não só as cidades, mas o mar também, as nossas praias, vão sendo tomadas pelo lixo. Esses problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta principalmente os excluídos, enquanto as coisas se convertem rapidamente em lixo. Devemos aprender a preservar os recursos do presente para as futuras gerações e limitar o máximo possível o uso de recursos não renováveis. Isso o Papa coloca, então, nesse primeiro ponto, como algo muito sério. Ele fala que, em relação às mudanças climáticas, ele vai dizer ainda que há um consenso científico muito sólido, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento global. Embora outros fatores estejam envolvidos, estudos revelam que nas últimas décadas este aquecimento se deu devido à atividade humana e o problema se agravou pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis. Além disso, muitos pobres vivem em áreas particularmente afetadas por fenômenos relacionados ao aquecimento, e isso tem contribuído para um crescimento trágico do número de imigrantes que buscam escapar da pobreza causada pela degradação ambiental. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças no estilo de vida, no modo de produção e de consumo, promovendo medidas eficazes que sejam capazes de combater esses problemas. Então, esse é o primeiro ponto que o Papa fala para a gente, né, sobre a poluição, sobre o aquecimento global, né, a crise climática. O segundo ponto que o Papa fala é sobre a questão da água, que é um tema também chave nesse nosso momento, né? A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, pois é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. E a situação é particularmente séria quanto à qualidade de água disponível para os pobres, pois a falta de qualidade acaba espalhando doenças graves e ceifa muitas vidas. A encíclica é clara em afirmar que o acesso à água potável é um direito humano
básico e universal, né? Então, a temática da água ela vai se tornando cada vez mais grave. E nesses últimos 9 anos, com certeza se agravou muito essa crise hídrica, né? A terceira área temática foi a questão da perda da biodiversidade. A extinção de espécies animais e vegetais causadas pela interferência humana provoca mudanças no ecossistema e pode desencadear consequências futuras que não podem ser previstas. Essas perdas em biodiversidade não significam somente a eliminação de recursos para nós, mas representam o desaparecimento de diferentes espécies que possuem valor em si mesmas. Então, cada vez mais existem espécies que vão desaparecendo, e com isso vai causando um grande desequilíbrio ambiental, porque todas elas têm um papel importante. Deus não criou nada para não ter importância, né? Tudo é importante. Então, cada espécie que desaparece, ela vai fazer falta, né? Vai fazer falta, e aí o desequilíbrio vai cada vez mais aumentando, né? Aqui a gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, na nossa região aqui na Zona da Mata, a maioria dos produtores rurais tem muitos problemas com formigas, né? Então, você fala, nossa, as formigas acabam com tudo. Mas por que que tem tanta formiga? Porque os predadores das formigas já não existem mais praticamente, né? Ou foram extintos ou estão em processo de extinção, né? Então, isso aí vai causando todo esse desequilíbrio. Isso é apenas um exemplo, né, de como que a questão da perda da biodiversidade ela é muito grave no equilíbrio do ecossistema. Depois, o quarto ponto que o Papa coloca é a questão da deterioração da qualidade de vida e da degradação social. Nós devemos sempre levar em consideração as consequências da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte e seus efeitos sobre a vida das pessoas. Considerando esses efeitos, fica evidente como o crescimento nos últimos 2 séculos não significou, em todos os seus aspectos, um verdadeiro desenvolvimento integral e uma melhoria na qualidade de vida. Assim o Papa fala na encíclica, né? Ele vai questionar muito, né, o sistema nosso de organização, de produção, nosso sistema econômico, né? O sistema tecnocrático que ele usa muito essa expressão. Nós, nos últimos 2 séculos, vemos cada vez mais crescendo a deterioração da qualidade de vida. Se de um lado melhora para alguns, para outros vai piorando, né? Então, esse abismo que há na nossa sociedade. Alguns vão usufruindo, de fato, dos recursos da técnica, dos avanços da técnica, mas muitos não conseguem usufruir disso e sua vida vai, de fato, cada vez mais piorando. Nós vemos os grandes aglomerados, as pessoas, o número de migrantes, de imigrantes espalhados pelo mundo afora, pessoas em situação de fome, de sede. Então, isso é muito grave ainda em nosso tempo. O quinto ponto é a desigualdade planetária, que está ligado a isso, essa qualidade de vida, né? Ele vai falar, então, dessa desigualdade planetária. O Papa deixa claro que a degradação do meio ambiente e da sociedade afeta as pessoas mais vulneráveis do planeta, os pobres e excluídos, que são a maioria da população, e que frequentemente são mencionados nas discussões internacionais como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente. Isso quando não são considerados meros danos colaterais. A encíclica vigorosamente observa que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, de modo a fazer ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Então, ele fala, não dá para separar as coisas, né? A questão ambiental e a questão social. É tudo uma crise só, é toda uma questão só. O crescimento demográfico não pode ser usado como um bode expiatório, que nós precisamos enfrentar a questão do consumismo exacerbado e seletivo.
Ele fala como que os países do norte consomem exageradamente. Se os países do sul fossem consumir, os países do norte consomem, nós precisamos de vários planetas, né, para poder é, produzir tudo o que precisaríamos, né? E, de fato, para nós, muitas vezes nós olhamos para esses países como, de fato, a meta que nós gostaríamos de alcançar. Ah, quem dera a gente consumir tudo aquilo que nos Estados Unidos se consegue consumir, se aqui também. Então, essa é a meta para muita gente, e isso é um grave problema, né? Que nós sabemos que é insustentável. Tais considerações nos levam à consciência de que existem responsabilidades diversificadas quando se trata de mudança climática. Ele fala, então, a responsabilidade das mudanças climáticas não é igual para todo mundo, para todos os países. Ela é diferente. Aqueles que mais consomem são os mais responsáveis pelas mudanças climáticas. Assim o Papa afirma, né? E, por fim, o sexto ponto é a questão da fraqueza de reações, com o qual o Papa começa o outro documento, como eu dizia, Laudato Deo. Ele começa Laudato Deo no ano passado, ele lançou no dia de São Francisco do ano passado, há um ano atrás, e ele começa o documento Laudato Deo falando que passaram-se 15 anos da Laudato Si e pouco ou nada foi feito. Estou com ela aqui em mãos. Assim o Papa começa a, a Laudato Si, né? Ele diz assim, no parágrafo 2, que o primeiro parágrafo começa falando de São Francisco, né? Louvai a Deus por todas as suas criaturas. Foi este o convite de São Francisco. Assim ele começa. No parágrafo 2, ele diz assim, já se passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis partilhar com todos os irmãos e irmãs do nosso maltratado planeta a minha profunda preocupação pelo cuidado com nossa casa comum. Com o passar do tempo, dou-me conta de que não estamos reagindo de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Independentemente desta possibilidade, não há dúvida de que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso a recursos, habitação, migrações forçadas e outros âmbitos. Assim, o Papa começa a Laudate Deum do ano passado, né? E aí, na Laudato Si, então, o Papa vai dizer assim: nos últimos 200 anos, temos tratado nossa casa comum de maneira irresponsável e ainda não encontramos uma resposta adequada para a crise, indicando que as políticas internacionais estão submissas ao poder financeiro e tecnológico. Qualquer tentativa das organizações sociais de introduzir mudanças na sociedade é visto como um distúrbio, baseado em ilusões românticas, ou como um obstáculo a ser evitado. Nós não podemos nos satisfazer com uma ecologia superficial ou aparente, que reforça a complacência de uma inconsequente imprudência. Mas, ao contrário, devemos encarar nossas crises e tomar decisões audaciosas. Assim, o Papa fala no final desse primeiro capítulo. Então, é uma recordação para a gente, né, do que o Papa fala é, nesse capítulo, olhando a realidade da nossa casa comum. Nós colocamos aí, então, 4 perguntas que nos ajudam a refletir. Eu vou ler as 4 e depois nós vamos abrir a conversa, que aí nós vamos trabalhando a partir do que cada um trouxer, porque hoje é o ver, né? Nós estamos vendo. Não vamos querer ainda encontrar as soluções, mas vamos hoje nos deter no ver, para que a gente possa, de fato, fazer um olhar abrangente sobre a nossa realidade. Ele coloca, a pergunta é a seguinte: você concorda com o Papa de que a Terra, nossa casa comum, corre sério risco de ser arruinada?
Depois, a pergunta seguinte: ao longo dos últimos anos, tem havido controvérsias sobre as causas do aquecimento global. O Papa diz que, embora existam outras causas, a principal é a atividade humana. O que você acha? O que podemos fazer em nível pessoal, comunitário e social para enfrentar as causas das mudanças climáticas? A encíclica chama todos a reconhecer que os efeitos da crise ambiental atingem sobretudo os pobres e lembra que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem de questões sociais. O Papa também afirma que, com relação às mudanças climáticas, devem existir diferentes níveis de responsabilidade. Como essa abordagem pode incidir em nosso estilo de vida? E, por fim, que outras preocupações apresentadas no capítulo 1 você consideraria importante nessa discussão sobre a crise ambiental? Então, estão aí algumas questões. Nós vamos abrir para uma partilha. Aí, quem quiser falar, vai levantando a mão. O Clécio vai, então, chamando um a um, conforme a ordem que vocês foram levantando a mão, e nós vamos conversando. E como nós falamos no encontro passado, vamos tentar apresentar o nosso pensamento de uma maneira mais sintética, resumida, que nós somos muitos, né? Então, se a gente falar muito tempo, não dá tempo de outras pessoas que querem se manifestar também falar. Então, vamos tentar ser sintético. Não quer dizer que tem que ser rapidíssimo. Colocar a sua ideia, mas evitar alongar demais para a gente poder ouvir mais pessoas. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Zé Luiz, por favor. Ok, vou falar super rápido. É o seguinte, claro que eu concordo com o Papa, né, que está sobre a casa comum, ela pode ser destruída. Eu cito rapidinho Santo Inácio de Loyola, que ele fala encontrando Deus em todas as coisas. Aí eu vou e cito São Francisco, encontrando Deus com todas as suas criaturas. Então, de acordo com o Papa, ele quer que nós tenhamos uma consciência, né, moral sobre essa destruição do planeta e também uma conversão ecológica. Isso afeta, como o Frei falou, comentou, né, uma degradação humana afetando os mais pobres e os mais oprimidos. Então, concordo plenamente com o Papa que nós devemos ter essa consciência e fazer alguma coisa por isso. Muito obrigado. Rosalva. Quem dera eu pudesse discordar de Papa Francisco. Eu teria esse atrevimento. Mas, infelizmente, eu escrevi aqui, lamentavelmente, eu tenho que concordar com ele, que nossa casa comum, nossa mãe terra, corre sério risco de ser arruinada. Aliás, nós estamos vendo ela ser arruinada. Se todos os agentes responsáveis por isso, já que a gente vê nesse texto do Papa, que são vários agentes que são responsáveis por isso, se esses vários agentes continuar tratando a Mãe Terra, não como uma mãe, mas como uma madrasta, nada contra as madrastas, tá, gente? Madrasta. Aí deixa a gente assim muito tristinho. É a gente estar vendo, concordar com o Papa, que dentre todos os aspectos, a atividade humana é a principal causa dessa destruição. Agora, é claro que no próprio texto que a gente... esse texto acabou comigo, acabou em vários sentidos. Durante a leitura da Laudato Si mais minuciosamente, eu experiencio uma série de sentimentos e emoções. Às vezes, sentimentos e emoções até contraditórias. Ô, gente, vocês podem até rir de mim, mas eu vou falar, porque vocês são meus irmãos, vocês podem rir de mim. Se fossem meus inimigos, não podiam, não.
Eu acho que eu não tenho maturidade emocional para estudar esse texto da Laudato Si com tanto aprofundamento, porque mexe demais com nossos sentimentos, porque a gente está vivendo na contemporaneidade muitas dessas coisas que o Papa coloca, e já há tanto tempo. Mas somos peregrinos da esperança. Fiquem com Deus, continua aqui. Mamãe? Emanuele? Boa noite, pessoal, para quem eu não falei. Eu compreendo a compreensão filosófica e científica que é apresentada pelo Papa. Mas eu acho que, no geral, a gente precisa olhar que quem está sofrendo mais é nós, humanos. Aquele que está destruindo essa natureza como a gente catalogou, como a gente nomeou, né? Ela está sofrendo modificações aceleradas, mas ela vai ficar, não desse modo que a gente a conhece atualmente, mas a Terra ela vai se regenerar. Quem não vai se regenerar é o homem. Eu acho que eu não concordo com o Papa. Eu gostaria muito de ver uma atualização desse texto, né? Mas eu acho que a Terra vai ficar de uma outra forma, com outra geografia, com a geografia que a gente não conhece, como ela, há bilhões de anos, vem sofrendo alterações. Agora, nessa história, quem vai ser destruída é a gente, enquanto espécie humana. Eu entendo realmente o lugar em que ele está discutindo e a percepção, mas eu acho que a gente precisa começar a compreender que quem é o mais frágil dentro dessa história, dessa terrível história de destruição, é o ser humano. Nós estamos provocando o nosso fim, destruindo a Terra, né? Obrigado. Sou Joel. Boa noite a todos. Tá me ouvindo, tá, né? Tá aí, Cássio, se ouvindo? Tá legal. Então tá, eu vou ser bem síntese, né? Igual o companheiro falou aí. A gente já vê esses sinais acontecendo. Eu queria só enfatizar a questão do agronegócio. O agronegócio é um desastre. Recentemente no Rio Grande do Sul, mas o ano passado, o que aconteceu? Eles vão arrebentando com a mata ciliar, né? E chega na beiradinha do rio, uma mata que protegia, né? Até as questões das enchentes, de devastação, mas eles querem ocupar todo o pedacinho para plantar, para ganhar mais dinheiro, para ficar mais rico, né? Depois morrer e largar tudo aí. Então é uma ganância, que eu não sei onde vai chegar. E essa expansão, né, que o Congresso ainda votou ainda para comprar mais agrotóxico nos Estados Unidos, lá, barros agrotóxicos aqui no Brasil, expande o uso do agrotóxico, né, envenenando nossas águas. E, por fim, eu queria só colocar assim, sintetizando, a questão nossa aqui na nossa região, né, Gilberto? A mineração. Mineração é uma conversa fiada, que vai ficar bonito, que depois vai plantar, não sei o quê. Larga uma buraqueira danada e uma desgraça. E uma destruição. Levam o ouro, né? E deixa a miséria. Então, que ser humano é esse? Que ser humano? Tem que estudar esse ser humano aí. E para que isso? Aonde vai levar isso? Então, precisa ter muita conversão no ser humano, né? Para ver e entender que a gente está aqui no mesmo planeta e um tem que ajudar o outro. Amar ao próximo como a si mesmo. É por aí. Obrigado, seu Joel. Jair? Boa noite a todos e todas mais uma vez, né? Eu concordo plenamente com o Papa Francisco, né? O que a gente vê aí nas enchentes do Rio Grande do Sul, na seca lá na Amazônia, na seca no Pantanal, é tudo que já está acontecendo, né? E, nesse sentido, o companheiro aqui meio que acha que a Terra sobreviverá e nós morreremos, todos já estão morrendo, né? Quando você olha as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul,
e pelo mundo afora aí também, né? Das catástrofes e da seca e das queimadas, já mostra, né? E a vida silvestre também, né? Não só a vida humana, mas a vida silvestre está aí está se perdendo também, e a biodiversidade sendo destruída. Então, isso é fato, e o Papa Francisco tem toda a razão. E, às vezes, infelizmente, né, a gente vê projetos aí de políticos, inclusive, que contestam essa tese, né? Mas aí já está aí a olhos visíveis para todos nós. Se não tomarmos atitudes urgentes, porque estamos vendo, né? Já que o nosso tema aqui hoje é a questão do ver, dentro da concepção da Laudato Si, é isso que está acontecendo e tem que ser rápido, né? E agora, no esperançar, a gente vê algumas ações também importantes, né? A Alemanha, essa semana, ela suspendeu de vez a utilização da queima do carvão, né? Isso é um bom sinal também, né? A Alemanha suspendeu, isso é importante, porque o carvão mineral que eles utilizam lá não vai ser mais utilizado a partir de agora, segundo o noticiado aí. E o Brasil hoje foi lançado aquele plano do governo federal também na questão dos biocombustíveis, né? Vai aumentar o percentual de biocombustível da agricultura familiar, inclusive, né? Em contraponto ao agronegócio, da utilização também no diesel. Isso é um bom sinal. E lançou um plano mais amplo também para poder reverter essa questão climática, né? Então, acho que é importante também ações nesse sentido, tanto no campo do governo alemão, como também no brasileiro. Acho que é importante a gente também estar refletindo sobre isso. E exemplo clássico nós temos, né? Que é aqui em Aimorés, em Minas Gerais, que é o nosso grande Sebastião Salgado, né? Nosso fotógrafo aí, conhecido mundialmente, que recuperou uma fazenda que estava toda degradada, né? Há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e hoje está lá toda reflorestada com espécies da Mata Atlântica. Então, acho que é isso, né? A gente está vendo sinais de destruição que são urgentes, a reversão do processo de lidar, tanto nós enquanto cidadãos e cidadãs, mas também cobrar dos políticos que nos representam, que eles também tomem decisões favoráveis a isso, né? Mas também ver projetos e apoiar projetos que estão aí sendo implementados no sentido de tentar reverter ou amenizar o quadro que estamos vivendo. Obrigado, boa noite. Obrigado, Jair. Marcelo. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu acho que a minha questão ela é um pouco mais profunda, né? Qual que é o papel individual nosso em cada coisa que está acontecendo? A moda agora é a gente migrar para os carros biocombustível, carro elétrico. Seu Joel, o senhor tem ideia de quantos quilos pesa uma bateria de carro elétrico, de minério? De 200 a 300 quilos de minério. Um carro comum é 15 quilos. Então, a gente vende aí a doce ilusão que os carros elétricos são menos poluentes. E de onde vai sair esse minério? Do Brigadeiro, o Vale do Lítio, lá no Jequitinhonha? De onde vai sair esses minerais? Qual que é o nosso papel nisso? Alguém aqui pensa, reflete, quando a gente descarta um celular, ele vai parar onde? Para onde que vai parar esse celular? Uganda é o maior lixão eletrônico do mundo. Todo o lixo da Europa, os países como a Alemanha e etc. e tal, proíbe os agrotóxicos lá e vende para nós aqui. Então, a coisa é muito profunda. Qual que é o nosso papel como indivíduo nesse contexto? Isso que me agonia, dialogando com o Papa Francisco hoje, amanhã, e os pobres sempre pagam a conta, de fato, porque tem uma grande elite que faz questão disso acontecer. E, ao mesmo tempo, manipula, né? É só ver o que aconteceu em Porto Alegre esse ano e ver as eleições agora, que o prefeito foi para o segundo turno. Então, assim, eu fico me pensando qual é o nosso papel nesse contexto. Né? Depois, eu tenho um documentário do Prime, eu posso até colocar o nome aqui, que é muito interessante. Chama Comer vai nos levar à extinção. A forma como a gente produz, como o agronegócio que o seu Joel comentou, vai nos extinguir. E o problema nosso como espécie é que a gente acha que está acima das coisas, acima da natureza, acima da espiritualidade, e esse vai ser o grande erro nosso. Mas, enfim, é isso. E aí eu tento achar aqui no grupo um pouco de esperança, de luz, porque
a coisa não é simples, e qual é o nosso papel como indivíduo, né? Não só como governo, etc., mas como pessoa, indivíduo, nesse contexto que ele é muito mais nebuloso do que a gente imagina. É isso. Obrigado, Marcelo. Guilmar, por favor. Olha, boa noite. Eu penso que o Papa Francisco está correto quando ele afirma que a Terra corre mesmo o risco de ser arruinada. E principalmente quando a gente assenta e fica assistindo, só vendo as coisas acontecerem e não tomamos atitude positiva nenhuma para que esse momento, né, de degradação ambiental possa acontecer assim, bem próximo de nós. Eu trabalho na educação e trabalho também na pastoral da criança. E um dos quesitos que eu fico encantada em ver quando a gente responde o questionário da pastoral da criança através da visita domiciliar, eles fazem questão de perguntar se naquela família tem uma horta. E a próxima pergunta na sequência, se aquela família come daquele produto da horta. Parece que é uma coisa muito vaga, muito singela, mas eu penso que é muito profundo. E quando eu levo essa questão para a família, eles falam, mas eu não tenho espaço. E a gente mostra que a gente pode plantar um pé de manga numa lata, que a gente pode plantar uma cebolinha na vasilha, um pé de couve também. Então, são coisas tão pequenas, mas que no final vão fazer a diferença. Então, dentro do nosso ver, de acordo com o que o Papa Francisco tem se preocupado, é importante a gente aproveitar o espaço que nós temos no nosso trabalho, o diálogo com as outras pessoas, para que a gente possa estar abrindo esse diálogo e mostrando, principalmente, para as pessoas mais carentes, que existe a possibilidade de nós vivenciarmos um comprometimento com o planeta Terra, que foi criado por Deus, para que nós pudéssemos viver e ser felizes aqui. Muito obrigada. Obrigado, Guilmar. Frei Gilberto. Eu quero pontuar algumas questões que apareceram aí nas falas, né? Para depois a gente prosseguir. Eu fiquei pensando aqui, quando a Emanuela fala a questão da espécie humana ser a mais frágil, isso aí, eu não concordo que seja mais frágil, não. Eu acredito, assim, que somos frágeis. Nós achamos que somos fortes demais. Até o Papa Francisco, no final da Laudato Deum, a última frase do Papa Francisco na Laudato Deum, ele diz assim, Laudato Deum, que é louvado seja Deus, né? Laudato Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo, né? Ele fala. Assim ele termina o outro documento. Porque esse é um grande problema quando o homem acha que é o tal, né? É o todo-poderoso, né? De fato, essa consciência da nossa fragilidade, ela é muito importante. Mas nós temos que perceber assim, que dentro da humanidade existem os mais frágeis, já dentro da humanidade, né? Que são os pobres, que o Papa volta o tempo todo nisso, falando que os pobres são os primeiros a sofrer os impactos de tudo isso que está acontecendo com a nossa casa comum. Mas também, aí volta aquela questão que ele coloca num dos pontos, que é a biodiversidade, né? Nós temos espécies que são muito frágeis também, que estão sendo fragilizadas cada vez mais. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos a Serra do Brigadeiro, com o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que é uma das principais reservas onde os muriquis ainda sobrevivem. Muriqui é o maior primata da África, né? Então, aqui nós temos algumas comunidades de muriquis. E esses dias, por exemplo, a Serra do Brigadeiro queimou semanas e semanas, né? O fogo pegou na Serra do Brigadeiro, em várias partes da Serra do Brigadeiro, que ficou muito claro, inclusive algumas pessoas
já foram responsabilizadas, porque é crime, não é um incêndio criminoso. Então, a gente vê assim, o ser humano vai colocando outra espécie que também é frágil. Nós não podemos falar que os muriquis são mais fortes que nós, eu acho que não são, né? Então, eles estão fragilizados imensamente pela fragmentação das matas, por tanto problema que tem a falta de alimento. Então, as espécies estão muito, de fato, enfraquecidas, né? Então, isso aí, se a gente for olhando, nós vivemos uma sociedade muito fragilizada e que o ser humano, infelizmente, uma parte da humanidade se coloca como um ser superior, um ser que pode tudo, que pode usar a seu bel prazer, né? Depois o Joel, ele traz alguns temas que não aparecem explicitamente aí nesse primeiro capítulo. O Papa vai até falar em alguns momentos sobre nosso país, de modo especial Minas Gerais, a gente sente um impacto em toda parte, todo canto de Minas que a gente vai, a gente vê o drama da mineração, né? Que a gente assiste todos os dias problemas em volta da mineração, o impacto na vida das comunidades, das culturas, dos quilombolas, indígenas, né? Como que a mineração tem sido, de fato, um terror aqui no nosso estado, os nossos patrimônios históricos, como Caraça, a Serra do Curral, tudo está sendo, de fato, colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né, para poder enriquecer alguns poucos, né? Então, isso, de fato, é um drama muito grande. Depois, eu também colocaria a questão do recrudescimento dos extremismos, né? Como que cresceu nos últimos tempos, né, os extremismos. Eu acho que isso é um grande perigo também socioambiental, né? Como que os extremismos, o extremismo de direita, que é um extremismo que a gente sabe que ele é devastador, né? Como também o extremismo de esquerda, qualquer extremismo, ele mata, né? Ele violenta, né? Então, a gente conseguir estabelecer mais diálogos, mais reflexões, mas sem perder, de fato, esse olhar para os mais pobres, para os mais simples, para os excluídos, né? Então, acho que é muito grave esse momento que a gente vive de um extremismo, principalmente esse extremismo de direita, que a gente vê que vai conseguindo aprovar tantas leis que degradam, que matam, que exploram a nossa mãe terra. E o Jair, ele vem com um olhar de esperança, né? E eu acho que existe isso mesmo, né? Em muitos lugares que a gente pode ver, também olhando a realidade, existem muitas iniciativas, muitas tentativas, muitos grupos, pessoas, né? Como o Marcelo fala, a questão do indivíduo, a gente vê muita gente comprometida, pessoas fazendo uma verdadeira mudança na sua vida, no seu estilo de vida, no estilo na forma de se alimentar, de vestir, né? De consumir, de morar. A gente vê diversas iniciativas assim que vão ajudando, de fato, a gente a manter a esperança, alimentar, de fato, essa esperança e continuar na luta, continuar aí firmes, né? Mas tem outras pessoas levantando a mão, né? Vamos ouvir os outros também. Por favor, Alexandre. Bom, então, Alexandre, eu vou passar a vez, depois eu volto com você, tá? Adriano. Cheguei! Ah, chegou? Então tá bom. Então fala aí, Alexandre. Dando um problema aqui. Boa noite para vocês aí. É uma alegria estar participando desse curso aí, desse momento aí, né? Realmente, essa questão da ecologia integral, ela preocupa. Nós estamos acabando de sair de uma eleição aí, e nós vimos, por exemplo, de uma forma simples, como as pessoas, né, degradam o meio ambiente, né? Quantos santinhos são jogados para a rua fora, né? As pessoas não buscam capacidade de entregar a mão, né? Então, isso aí, com certeza, as pessoas perdem muita consciência. Eu fico bobado, eu quero pegar um pouco aqui a questão pessoal nossa, entendeu? Do ser humano. Eu acho que o ser humano, o próprio ser humano não está... ultimamente, está perdendo a consciência daquilo que ele tem que fazer com o meio ambiente. Eu vejo, às vezes, no meu trabalho, coisas simples, às vezes a pessoa, você vê
que a pessoa tem a pessoa vai no banheiro, por exemplo. Lá no BH outro dia, a pessoa, não sei por que fez, só um exemplo que, sei lá, pega 2 papéis higiênicos e joga dentro do vaso. Sem consciência nenhuma. Entendeu? E você vê muita coisa assim horrorosa. Então, as pessoas estão perdendo a noção de consciência daquilo que ela deve fazer para ajudar o meio ambiente, né? Joga muita coisa no chão, muito papel no chão. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu concordo com o Papa, né? Nessa preocupação com a ecologia integral. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós estamos vendo muito ultimamente a questão aí dessas queimadas acontecendo. Está absurdo esse negócio. Tem que ser denunciado. Eu acho que a gente precisa preocupar muito isso aí. E a gente, como setor que preocupa muito com o social, devemos também assim, reclamar, denunciar, gerar uma consciência nas pessoas do que pode ser feito para melhorar o meio ambiente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, Alexandre. Adriana, por favor. Boa noite. É interessante diversas opiniões, né? Eu concordo com a Emanuele, assim, eu concordo porque eu entendi o que ela disse. Vê se é isso aí, Emanuele. A Terra, ela existe independente dos humanos há muito tempo antes da gente, né? Então, aí foram formando as plantas, o oxigênio, aí veio a atmosfera, e a gente se espalhou, né? O que a gente está em comum é que esse tipo de casa, essa nossa casa em comum, está sob risco, sim. Mas o planeta, independente da gente, a gente pode passar a humanidade sumir, por exemplo, mas o planeta fica. Talvez de outras maneiras, igual, por exemplo, diz que Vênus, de uma certa maneira, tinha água também, era muito parecido com a Terra, e ele secou, porque a atmosfera ficou muito frágil, e aí ele é muito seco, e aí, bom, o nosso planeta pode virar um outro tipo de planeta, é isso que ela quis dizer, isso que eu entendi, e que nós temos risco, da humanidade está com risco, e o planeta, do jeito que a gente entende, como a gente é tão adaptado à nossa casa, que se tirar a atmosfera, se a Lua mudar, é tão importante a Lua para a Terra, por causa do eixo, né? Então, se alguma coisa mudar, a gente não adapta mais à Terra e a gente pode ter esse risco. E isso que a gente está acelerando, são essas mudanças, e isso que o Papa falou, e que isso pode acontecer, mas a Terra ela pode continuar e a gente não. É isso que ela quis dizer da fragilidade. É isso mesmo, Emanuele? É isso? Obrigado, Adriana. Mas obrigado, a opinião é sempre importante. Só aproveitar aqui, então, gente, para falar para vocês assim, né, do meu ponto de vista, né, eu concordo em gênero, número e grau que o Papa descreveu sobre os impactos da humanidade sobre o meio ambiente. E a gente tem que lembrar, ou temos que conhecer ou reconhecer que nós somos parte integrante do meio ambiente. Por muitos anos, por séculos, nosso entendimento é que nós éramos os seres superiores do meio ambiente, e nós não somos. Né? Agora já está com consciência, com tudo, nós somos parte integrante. E todas as ações que nós tomamos têm impacto ambiental. Um acender ou um apagar de luz tem um impacto ambiental. Eu pegar o meu carro e dirigir tem um impacto ambiental. Então, nada foge a isso. O impacto pode ser grande ou pode ser pequeno, mas existe um impacto ambiental. O que nós temos que aprender hoje e passar para as gerações, e aí a educação ela é fundamental, é a gente ter consciência de que somos parte do meio ambiente, temos que ter consciência de nossas ações, nossos atos, e fazer opções. Opções que vão impactar menos ou que vão impactar mais. Então, isso é o que a gente tem que fazer esse exercício. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui tudo, um exemplo simples, por exemplo, a gente está falando dos carros movidos a combustível fóssil e carros elétricos. Tem impacto os dois tipos de veículo têm impacto. É possível nós vivermos sem veículo automotor? Não, não é possível.
Não tem como. Imagina o Frei Gilberto indo nas comunidades a cavalo para celebrar a missa. Como é que faz? Vai levar 3 dias para chegar na casa comunidades mais longínquas. É uma realidade, né? Só que nós temos que fazer escolhas, né? Então, o que nós temos que fazer para diminuir o impacto ambiental? Né? E aí pode ser a escolha pelo carro elétrico, mas o carro elétrico tem um impacto na geração, lá da extração do minério, mas o quanto que isso vai impactar? Tirar mais petróleo que está dentro da terra, protegido lá, que não está impactando, jogar esse carbono para a atmosfera, ou mexer lá na mineração e tentar mitigar esses efeitos lá. Eu não estou apoiando a mineração, viu, gente? Não é isso. Mas estou falando que, infelizmente, tudo que nós fazemos na vida, agora, tem esse impacto ambiental. Então, assim, individualmente, cada um tem que tomar uma decisão. Eu já estou terminando, eu utilizo muito uma tríade anticonsumo. É minha, isso é coisa minha. Tudo que eu vou comprar fica até paranoico. Eu falo assim, 3 perguntinhas. Eu preciso dessa coisa? É útil para mim? E eu tenho lugar para colocar? Porque se eu tiver um não em uma dessas 3 perguntinhas, eu não compro. Mas isso é uma coisa minha. Né? E com isso eu consigo evitar o consumo exacerbado de qualquer produto. Tudo isso tem impacto ambiental. Então, é essa consciência que nós precisamos ter. Obrigado, viu? Evani, libera o microfone. Desculpa. Consegui. Aqui, eu estava trabalhando, mas estava ouvindo vocês, agora eu já cheguei em casa. Mas eu peguei, assim, eu perdi algumas partes. Mas eu concordo também com o Papa Francisco, em todos os termos, 100%, e também eu acho que é igual você falou, Cleus, que a gente tem que fazer a parte da gente, né? Cada um fazer um pouquinho. Aí eu faço igual você também, quando eu vou comprar uma coisa, eu vejo se está dentro da embalagem, igual, por exemplo, vai nos supermercados, eu tento comprar as coisas que não tá embalado, para essas pequeninhas coisas, né? E deixei de comer carne vermelha também, por causa do impacto né, do meio ambiente. Então, assim, eu como frango e peixe, mas um dia eu chego lá, eu quero parar tudo, sabe? Mas eu acho que é por aí mesmo, que a gente tem que começar como se fosse uma mania que a gente pega, né? Um hábito, né? E outra coisa também que eu esqueci o que eu ia falar, mas é isso, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que fazer mesmo, cada um. E o que eu acho mais difícil é convencer as pessoas a enxergar o que elas estão fazendo para o meio ambiente, você convencer elas, falar assim, olha, igual, por exemplo, eu trabalho numa casa aqui, lá separo o lixo, o que é lixo, né? E o recycle. Mas aí o recycle está tudo misturado com coisa que não é para recycle, porque aí você olha no coisa, ó, não pode reciclar. Então, eu fico catando isso e jogando no lixo. Então, assim, eu acho que todo mundo tinha que ter a consciência, né? E ensinar a saber reciclar também é importante. É isso que eu tenho para falar. E tá muito bom ficar aqui com vocês, aprendendo isso e vendo que cada um está fazendo a sua parte. É muito bom ouvir vocês. E eu vou aprendendo também. Tem muita coisa que eu não sei. Obrigada, gente. Obrigado. Pode falar, por favor. Paz e bem para vocês todos, gente. Eu não pude ir nesse encontro, mas estou aqui hoje, gostando muito. Eu quero falar que nós precisamos nos converter. Essa conversão, ela não é fácil, ela é aos poucos. E eu fico feliz demais, porque o Papa Francisco lançou a Laudato Si,
para chamar a atenção de todos nós, que o que está acontecendo no nosso planeta é culpa nossa. É culpa nossa mesmo, pela facilidade que a gente quer. A gente quer só facilidade. Tudo é muito fácil. Você vai lá no supermercado e compra. Quando você quer uma coisa, você vai e compra. E a gente é como aquela senhora lá que é da Pastoral da Criança falou. Se a gente mora, igual eu moro, numa casa, eu planto, tenho minha horta, eu sei que não tem veneno, eu sei que eu estou cuidando dos bichinhos que estão lá na terra, das formigas, das bactérias, das minhocas, eu estou cuidando de tudo. E sem elas não tem como a gente viver, não. Porque para tudo uma coisa depende da outra. Não tem como a gente desligar, ficar desligado disso. E aí, eu só quero falar uma coisinha. Quando eu mudei para aqui, eu morava em Belo Horizonte. Eu moro em Bonfim, perto de Brumadinho. Eu cuidava da minha casa, do meu quintal, como se eu estivesse no apartamento. Passava rastel todo dia, não queria um matinho. Uma praguinha que aparecia, eu queria arrancar. Eu fui descobrindo que uma coisa depende da outra. Que aquele matinho que você chama de praga, ela é importante para a outra ter vida. Então, a gente tem que... Isso é uma conversão que a gente vai fazer. E quando você pega a beleza da criação, tudo que Deus criou foi bom para nós, ele colocou na nossa mão cuidar. Não adianta a gente querer ficar achando que eu não tenho responsabilidade, não. Eu tenho sim. É minha responsabilidade. É de todos. Precisa começar a se converter de verdade, sabe? Mudar de vida. Gastar menos, consumir menos, sabe? Procurar aproveitar uma roupa, conserta a roupa. Para que tem que ir lá na loja comprar outra? Então, a gente precisa aprender a fazer isso, sabe? Isso aí é que faz as coisas acontecerem. E outra coisa, quando eu participo de um grupo, que é os Semeadores da Laudato Si, que é um grupo que foi fundado pelo Dom Vicente. E aí, o que a gente faz? A gente vai e fala sobre a Laudato Si e faz. Outro dia, a gente estava ensinando a usar as plantas medicinais, fazer chá. Sabe? Eu falo assim, são pequenas coisas, mas que vai tocando a consciência das pessoas. Isso a gente precisa fazer, nossa responsabilidade fazer. E é isso aí, gente. Obrigada, viu? Não, Dona Maria, muito enriquecedor, viu? Muito obrigado mesmo pela contribuição. O pessoal lá dos Pobres de São Francisco? Paz e bem. Eu penso o seguinte, que o Papa Francisco está correto em tudo que ele colocou, né? E como a Dona Maria falava aí, eu tenho o meu sogro, ele está com quase 90 anos. A casa dele tem um corredorzinho assim de 2 ou 3 metros. Ele planta parreira, ele tem dentro de um latão, ele plantou um pé de limão, tem um pé de abacate, dentro de tem um pé de jiló, dentro da coisa. Então, assim, a gente come daqui lá, tem goiabeira, tudo plantado dentro das coisas. Então, tem cebolinha, tem salsinha, e ali é tudo natural. Eu tive um tempo aí no convento com o Frei Gilberto, fazendo a experiência, né? E eu vi, assim, o trabalho lindo, maravilhoso que o Frei Gilberto faz com os irmãos que aí ficam. É maravilhoso a Serra do Brigadeiro, eu tive o prazer de conhecer, o cuidado com as matas ciliares, esse zelo de não deixar mesmo entrar as minerações, porque como algum dos nossos irmãos falou aí, entre as minerações traz um benefício, mas destrói outras coisas. Então, assim, se todos fizessem o trabalho de formiguinha, como a comunidade do Frei Gilberto faz aí, né? No caso, ele como o reitor aí, direciona esse cuidado com a Mãe Terra,
a gente teria uma outra vida, a gente teria uma outra visão e com certeza teríamos melhores alimentações, melhor saúde, né? Melhores águas, né? Porque na região que eu estou aqui, por exemplo, a nossa Bucânia aqui, que fornece água para a cidade, está quase zerado. Em Alfenas, por exemplo, já está faltando água, 2, 3 dias, Lavras está faltando água. Então, assim, são coisas que não necessita, que a gente é banhado pelo Rio Grande, tem as Furnas aqui ao nosso lado, que é do Rio Grande também, e com falta de água, a gente está tendo, assim, já começando a ter um racionamento. Mas você vai, como algum dos nossos irmãos aí falou para trás, que cada matinho que tem, onde que era uma fazenda, era uma coisa assim, era árvores, estão derrubando, plantando eucalipto, né, que ali suga toda a água que tem ali, todo o brejo, toda a mata ciliar, e vão pondo fogo, queimando tudo, para depois que eles aproveitam aquele eucalipto, vende caro, eles fazem ali um loteamento. E ali vendem terrenos que são todos aterrados com os restos de construções, essas coisas, que valia praticamente nada, começa a vender por 100, 200 mil reais o lote, entendeu? Então, assim, estão preocupando muito com o ter, com o poder e com o ser. Estão, como disse o Frei Gilberto, né, se colocando no lugar de Deus, né? Como na Laudato Si o Papa fala, né, que o homem não se pode querer colocar enquanto Deus, porque quando a gente faz isso, a gente está nos destruindo. É isso, irmãos, paz e bem. Opa, obrigado. Dona Maria José. Uma boa noite a todos. Eu fico refletindo sobre o papel do nosso Papa Francisco. Ele é um líder. Nós podemos considerá-lo um líder político, religioso, e que está sendo assim obedecido por pessoas, cientistas, cineastas, pessoas que às vezes nem são cristãos, mas que estudando a encíclica Laudato Si, tomaram consciência e partiram para a ação, sabe, de recuperação de terreno, como tem cineasta que, juntamente com amigos, compra terreno degradado e recupera ali, planta árvores, recupera nascente, como o Sebastião Salgado fez lá na fazenda dele. Então, pessoas que estão fazendo isso, graças a esse alerta do nosso Papa Francisco. Então, é muito importante a gente ouvi-lo, não é? A gente não dá ouvido a outras vozes. Nós temos vozes verdadeiras para nos conduzir. O Papa Francisco, imagina ele, agora, mais de 800 anos de um Francisco, nós temos um outro Francisco, que está fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização. Então, eu concordo plenamente com ele e dei as minhas respostas àquelas perguntas. Quando ele fala da nossa responsabilidade como ser humano na degradação da nossa casa comum. E o que a gente pode fazer? Em nível pessoal, eu acho que é plantar árvore. Então, há necessidade. Como a motosserra tem destruído tantas árvores, nós precisamos plantar árvores, não é? Em nível comunitário e social, nós precisamos conscientizar as pessoas para fazer um trabalho conjunto de proteção e recuperação das fontes d'água. Porque a água é o elemento mais importante. Então, nós temos que pensar nisso.
como ele fala aí na Laudato Si. Então, por exemplo, o meu estilo de vida, eu procuro evitar o consumismo, eu não sou uma pessoa consumista, é preciso a gente preocupar com a reciclagem, como o Papa tem pedido, a gente levar uma vida modesta. Então, isso é importante. Adotar um pobre, adotar um indigente, a gente fazer esse trabalho. E para mim, eu acho que de tudo, o mais importante, gente, é o nosso cuidado e proteção da água potável, a água limpa, porque a nossa vida depende disso. Nós fomos gerados na água, a vida surgiu na água. Então, eu acho que é muito importante esse cuidar da água. Eu dou meus parabéns ao Frei Gilberto e toda a sua equipe por esse trabalho de cuidar com a natureza, de peitar essas mineradoras e não deixar que se instale. Então, eu acho que é isso. E a gente tem esperança. O nosso Papa, com a sua fala, é a nossa esperança. Então, seria isso, né? Não, muito bom, dona José. Nós já estamos com o tempo estourado aqui. Vou passar a palavra para o Frei Gilberto. Obrigado, Clécio. Nós vamos chegando, então, ao final da nossa reflexão de hoje. Eu acho que cumpriu a nossa meta, né, que é a gente olhar a realidade. Acho que foram muitas as contribuições e creio que a realidade nos assusta, mas, ao mesmo tempo, também nos traz esperança. A gente precisa alimentar essa esperança e o Papa Francisco, ele insiste muito também numa outra ideia que é muito importante para esse final do nosso encontro, ele fala assim que ninguém se salva sozinho, né? Que a humanidade só se salvará se nós nos dermos as mãos e trabalharmos juntos, né? Então, as iniciativas pessoais, elas são essenciais nas nossas mudanças de hábito, de posturas, mas é preciso a gente se dar as mãos e conseguir também mudanças sociais, mudanças mais macro, né? Que envolve a política, a economia, e aí a gente conseguir mudanças, né? No próximo encontro, nós vamos partir para o julgar, né? O Papa, ele dedica 2 capítulos a essa atividade do julgar, a partir da palavra de Deus, né? Ele vai fazer o segundo capítulo, o Evangelho da Criação, chama esse o segundo capítulo. E o capítulo seguinte, o capítulo 3º, a raiz humana da crise ecológica, né? Então, esses 2 capítulos, nós podemos colocá-lo dentro desse julgar, de pensar a partir da palavra de Deus, depois a partir da ciência, dos nossos conhecimentos, essa realidade, né? Então, fica o convite agora para a gente se preparar para o próximo encontro, ler capítulo 2, o Evangelho da Criação. Eu queria pedir aos que ainda não marcaram o seu nome lá naquela lista, que está servindo de uma lista de presença, né, que é a enquete lá no grupo, colocar lá, marcar lá que você participou do encontro virtual, ou se não participou do encontro anterior, mas fez o estudo, marca lá também. A cada encontro nós vamos fazendo, como forma não de fiscalização de quem está, quem não está, mas para a gente poder acompanhar e ajudar as pessoas que, às vezes, ao longo do caminho vão desanimando, a gente bate um papo com elas, né, e assim nós vamos seguindo juntos essa nossa jornada aqui de formação. Então, eu peço vocês para marcarem lá no grupo, e o Marcelo colocou aí o link do vídeo, né, que ele sugere, aí eu sugiro ao Marcelo que depois ele coloque esse link lá no grupo, né, que aí aquelas pessoas que não estão aqui também podem lá ver, e quem quiser assistir o vídeo, coloca lá também. Então, a Rosal está perguntando a lista de presença, ela está no grupo lá de formação franciscana no WhatsApp, né? Lá que está a lista de presença, você marca lá, então, que aí seu nome aparece lá, tá bom? Frei Gilberto. E, Adriana. É porque eu não entendi, o próximo vai ser o capítulo 2 ou 2 e 3? Capítulo 2 apenas. Só o 2, né? Bom.
Porque Ok. fica muita coisa para uma hora, né? Então vai ser só o capítulo 2. Tá. Ok. Eu só chamei a atenção que os 2 capítulos estão dentro desse julgar, né? E eu não entendi, assim, quem participa aqui na terça-feira teria que te mandar também as respostas por escrito? Não, né? É só Sim, quem... essa pergunta é boa, porque vários têm me perguntado isso. O que eu sugeri foi assim, que quando você não vem ao encontro virtual, que você não está aqui presente, aí então você faz o estudo, responde as perguntas, me envia e marca lá então que fez o estudo, aí conta como uma presença, né? Mas quem veio, participou aqui, mas quer fazer também respondendo as perguntas e me enviar, eu vou colocando na pastinha que eu estou fazendo de cada um, eu vou colocando lá as respostas, porque quando a gente responde por escrito, parece que fixa mais, né? Isso ajuda muito a gente a fixar o conteúdo. Aí quem quiser fazer, não é obrigatório, mas é permitido, né? Então tem alguns que estão fazendo isso, embora estejam aqui, também estão fazendo por escrito as respostas, aí fica a decisão de cada um, tá bom? Quero agradecer a vocês todos que estão aqui, que a gente possa, de fato, fazer uma caminhada bonita juntos e até a próxima semana, né? Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, paz e bem. Amém. Boa Boa noite. noite. Boa noite.